Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você avalia o risco de fundos de papel, que são fundos imobiliários que têm apresentado nos últimos anos uma taxa de adesão muito elevada pelos investidores, a tal ponto que hoje no IFIX, que é o principal índice de mercado dos fundos imobiliários, já detém ali uma proporção na sua carteira de 45% só de fundos de papel, ou fundos de CRI, como alguns gostam de chamar. E para avaliar esse risco, você tem um indicador em específico que acaba sendo pouco comentado, que é o Loan to Value, ou LTV, que na minha visão é o indicador mais importante na avaliação de um fundo de CRI, ou um fundo de papel, porque o fundo de papel nada mais é do que uma dívida, uma promessa de pagamento. É claro que não é apenas uma dívida. A gente tem ali no portfólio de um fundo de papel uma série de dívidas, mas no geral você resume como uma promessa de pagamento. E uma promessa de pagamento precisa de garantias. O tamanho dessa garantia vai determinar o risco da operação. E esse indicador Loan to Value avalie esse risco de acordo com a garantia, sendo que esse indicador, o LTV, ele não é exclusivo dos fundos imobiliários. Ele é um indicador da análise de crédito no geral. Só que como o fundo de papel ele se submete à análise de crédito, ele se submete ao risco de crédito, o LTV assume grande importância. E quando estou falando aqui de LTV, não confundir com o LTV do mundo do marketing, que seria o Lifetime Value, que é basicamente uma métrica que mede a quantidade de dinheiro que um consumidor, que um usuário, vai colocar no seu bolso em determinado período de tempo. Ou também pode ser lido esse indicador como a quantidade de tempo que o seu cliente permanece sendo seu cliente. Não é isso. Estou falando do LTV Loan to Value, que é uma métrica que vai pegar o valor da dívida, da promessa de pagamento e relacionar com a garantia, que pode ser uma garantia real, uma reserva, uma garantia pessoal, que seria uma fiança ou um aval, ou até mesmo uma subordinação de cotas. Diante disso, você tem uma garantia e uma dívida. Você vai fazer uma relação e chegar a um indicador que é importantíssimo para escolher fundos imobiliários de papel. Sendo assim, eu vou mostrar para vocês como faz o cálculo desse indicador, como você analisa esse indicador frente aos principais fundos imobiliários de papel. Mas antes disso, quero lembrar a vocês que eu irei abrir na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, as inscrições para a segunda turma do nosso treinamento Formação Mirai Invest Investidor Independente, que tem o objetivo de te tornar um investidor ou uma investidora independente de casas de análise e corretoras. E para receber um desconto especial e por tempo limitado, você precisa clicar no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, entrando para a lista de espera, porque somente aqueles que estiverem ali dentro irão receber um cupom de desconto por tempo limitado. Sendo que o curso detém quase 40 horas aula e é por tempo vitalício, mas somente os alunos da primeira turma tiveram consultoria comigo 50 primeiros e o preço será reajustado. A cada turma haverá um reajuste para ser justo com as turmas anteriores que compraram em primeira mão. Sendo assim, te espero na segunda-feira a partir das 8 horas. Muito bem, e o cálculo do LTV se dá da seguinte forma. Eu tenho o valor da dívida, eu tenho a garantia. No geral, você busca CRIs, Certificado de Recebíveis do Setor Imobiliário, que servem basicamente para financiamento imobiliário. Você busca CRIs cuja garantia seja o próprio imóvel a que se destina o financiamento imobiliário. Aquele dinheiro serve para financiar qual imóvel ou qual projeto imobiliário. E aí aquele imóvel ou projeto imobiliário vai servir como garantia de pagamento da dívida. Se não houver nenhuma garantia, você vai estar sujeito apenas à palavra do devedor ou ao patrimônio do devedor, que sempre servirá de garantia porque é uma garantia legal. A garantia legal é o patrimônio do devedor. Mas na prática, se o devedor te deu calote, talvez ele não tenha mais patrimônio para saldar a dívida. Então você precisa considerar um bom LTV. E o que seria um bom LTV? Quanto menor, melhor. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho uma dívida de 10 milhões de reais e eu tenho uma garantia, que é o imóvel, por exemplo, de 20 milhões de reais, na prática, qual será o meu LTV? O LTV será valor da dívida dividido pelo valor da garantia. Então, um índice, uma relação. Então, igual a 10 milhões que divide 20 milhões. Eu chego a 0,5, mas esse índice ele é dado na forma percentual. Então, eu vou transformar em percentual, multiplicar por 100, ou clicar aqui no ícone de percentual do Excel, e eu chego a 50%. Nesse caso, trata-se de um LTV baixo
ou alto? O risco da operação é alto ou baixo? Nesse caso, o LTV é baixo, porque abaixo de 50% ou até 50% é um LTV baixo, de tal modo que o risco da operação é baixo. Por quê? Porque eu tenho uma garantia que vale o dobro da dívida. Então, se o devedor não pagar o acordado, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano, esse é o valor da dívida, e aí o IPCA disparou, o devedor teve problemas financeiros e não vai conseguir pagar. Nesse caso, eu vou ter que executar uma garantia imobiliária. É isso que faz o gestor de um fundo imobiliário de papel. De tal forma que, se eu tenho uma garantia que vale o dobro da dívida, significa que a chance de eu não receber aquele crédito é muito baixa. Luan, a chance não seria zero? Não, não é zero, porque você ainda precisa vender esse imóvel, você ainda precisa considerar que se precisar entrar com um processo judicial, você não conseguirá o valor da avaliação em um leilão, numa venda. É sempre muito difícil você conseguir o valor total da avaliação. Mas é interessante notar também que o LTV ele não é estático, ele não é um índice fixo, ou seja, nesse caso 50% sempre. Por quê? Porque afinal de contas, esses 10 milhões de reais são o valor inicial do débito. Se o devedor não pagar nada, aí sim teríamos um LTV de 50%. Ou não, a garantia poderia aumentar de valor. Se a garantia é o próprio imóvel, o imóvel se valorizando, a garantia aumenta de valor. Mas o grande foco é na dívida. Se nada é pago, aí ele vai ficar em 50%. Agora, se o devedor pagar a metade da dívida, e se ele pagar pelo menos 5 milhões? Se ele pagar pelo menos 5 milhões, nós teremos um LTV agora de 25% na operação. Então veja que o LTV ele vai se tornando cada vez menor conforme a dívida vai sendo paga. E essa é uma situação normal, o que nós esperamos ao realizar uma operação de crédito. Queremos que o nosso LTV tenda a zero. Com a quitação da dívida, o LTV se torna zero. Agora imagine a situação em que você tem uma dívida de 18 milhões. Nesse caso, seu LTV é de 90%. Há LTVs de 100%. Há LTVs superiores a 100%, quando a garantia é menor. E aí, o que justifica você ter um LTV tão alto, uma garantia tão pequena? Ora, uma remuneração alta. Se eu estou correndo um risco de crédito maior, eu preciso de uma remuneração maior que justifique, que seja proporcional. De tal modo que se numa operação de LTV de 50% eu tinha um fluxo de pagamento de IPCA mais 5 e IPCA mais 6, nesse tipo de operação mais arriscada, eu preciso ter um fluxo de pagamento de IPCA mais 10, 12, 15, às vezes até 20. Então veja que é o famoso não existe almoço grátis na economia. Se eu estou correndo mais risco, a minha remuneração precisa ser maior. É claro que isso funciona muito mais na renda fixa, como é o caso de CRIs, de CRAs, da análise de crédito no geral, onde de fato eu tenho uma remuneração maior porque eu estou correndo mais risco. Na renda variável não necessariamente ocorre assim, porque eu posso estar correndo mais risco e não necessariamente eu tenho um retorno maior. Então, a relação risco-retorno funciona muito mais na renda fixa por conta disso. Acho que você deve ter percebido, porque aqui eu tenho uma garantia de remuneração maior. Já na renda variável, eu posso ter um retorno menor correndo mais risco, e esse é um problema, por isso que a renda variável é mais dificultosa. Mas colocando isso de lado, já deu para entender que se você quer uma carteira de fundos imobiliários de papel com mais risco, você vai encontrar um LTV superior. Com menos risco, você vai encontrar um LTV inferior e a remuneração também será inferior. Então esqueça a ideia de olhar para o dividend yield. O dividend yield, ele leva em conta o valor da cota. O retorno que você vai ter naquele fundo de CRI será proporcional ao risco que você está correndo. E esse risco você pode analisar a partir do LTV da carteira daquele fundo. E aí eu vou te trazer aqui alguns fundos imobiliários de papel para você verificar como que você vai interpretar o LTV de cada um. Começando aqui pelo Maxi Renda, que é o fundo de papel mais conhecido entre os investidores pessoa física. Se você olhar simplesmente para dividend yield, isso não vai te dizer muita coisa. Esse aqui seria um fundo arriscado, a remuneração é alta ou baixa, você precisa analisar o LTV. E aí você vai encontrar o LTV na carta do gestor ou relatório gerencial. Lembrando que esse fundo realmente tem muitos cotistas, mais de 1 milhão. E é por conta disso que ele negocia com PVP alto, 6% de ágio em relação ao valor patrimonial da cota. E o valor patrimonial da cota é basicamente o valor total das dívidas que estão inseridas no Maxi Renda. E aqui, o Maxi Renda vai te trazer qual é o LTV médio do fundo, e é de 51%, quase 50%. Sendo assim, nós temos aqui um fundo de risco baixo, risco de crédito baixo. O que isso significa? Que dificilmente você não irá receber o fluxo de pagamentos no Maxi Renda. Por isso desperta tanto interesse dos investidores pessoa física. Afinal de contas, você tem um risco de não receber aquele dividendo baixo. Então, se você olha para um dividend yield de 13%, você tem a expectativa de que isso vai
continuar, porque a chance de o fundo não receber o crédito é baixa. Sendo assim, aqui nós teríamos em relação ao Maxi Renda um LTV de 51%, logo, diante da proximidade de 50%, vamos dizer que o risco é baixo. Então ele é um high grade, os fundos mais seguros para se investir. Não significa que é o melhor para se investir, significa que é o mais seguro. A avaliação de qualidade ficaria para um outro vídeo. Ainda temos aqui o que eu diria ser hoje o grande concorrente do Maxi Renda, principalmente após ter se tornado um fundo base 10, ou seja, com cotas abaixo de R$10 aqui. Tanto que começou a subir bastante, a tal ponto de hoje negociar também com ágio em relação ao valor patrimonial da cota. O dividend yield tende a ser mais baixo, só que próximo do Maxi Renda. É o KNSC 11. Vamos ao seu relatório gerencial. Tem um número bem menor de cotistas, mas tende a crescer por conta disso, 142 mil cotistas. E aqui, em relação ao KNSC, você não terá um LTV médio calculado para você, mas você pode analisar individualmente todas as operações que estão nesse fundo. E aqui você tem um LTV de 65%, aqui já tem um risco maior, aqui o LTV é muito baixo, 40%, 40%, 40%. Então você vai ter aqui de 75%, 75, aqui você vai ter 50, alguns não são informados e esse é um problema de transparência junto aos cotistas. Aqui é 40, 52, 60, alguns chegam a 70, 75, mas não tem nenhum aqui que vai chegar a 80%. Isso é bom, porque 80% o risco de crédito fica muito alto. Diante disso, no KNSC, você vai ter um LTV médio 55%. Se você pegar todas as operações, dá para chegar um pouco mais, um pouco menos, mas é um LTV que fica próximo do Maxi Renda. Eu diria que você pode considerar um high grade até 60%. Então nós teríamos o KNSC 55%, até 60% dá para chegar, ainda assim um high grade. O próximo fundo é o fundo de papel mais líquido do IFIX, o maior de todos, inclusive, maior que o HGLG, uma liquidez média diária que beira os 10 milhões de reais. Para fundos imobiliários, essa é uma liquidez muito alta. Nós temos ainda um desconto em relação ao valor patrimonial e o yield é até mais baixo. É o Canip 11, que detém um patrimônio líquido gigantesco de quase 8 bilhões. O número de cotistas é bem menor. Por quê? Porque ele é destinado a investidores qualificados, ou seja, um investidor que detém pelo menos R$1 milhão em ativos financeiros. O que significa que não basta você ter um imóvel físico de 1 milhão, tem que ser 1 milhão no mercado financeiro. E aí, como é característico da Quineia, você terá aqui os LTVs aqui do lado de cada operação. E aqui você tem LTVs maiores. Tem LTVs que chegam a 60%, 70%, você tem de 80%. Então aqui nós temos um LTV maior. Então um fundo que no geral você terá um risco de crédito superior ao KNSC. Dá para você chegar a um LTV aí de 65%. Ele seria um high grade? Ele é considerado pelo mercado como high grade porque raramente você tem inadimplência, porque a análise da Quineia com o Canip 11 é muito boa. Por isso que o pessoal considera high grade, mas já está no limite, porque veja que o valor das garantias fica baixo. Só que também a gente precisa considerar que algumas operações você não terá garantias tão altas. Por quê? Porque se o devedor ele detém um patrimônio líquido muito interessante, é um bom devedor, você não vai exigir altas garantias desse devedor. Pode acontecer isso também. Por isso que o Canip, o portfólio dele, é considerado high grade. E aí nós temos aqui um outro fundo de recebíveis, o REC 11, também é um pouco famoso. O yield está ali em 12%. Quando nós olhamos aqui para o LTV médio, ele te traz aqui o LTV médio 49%. Portanto, é um fundo considerado high grade. E aí você também tem aqueles que a gente chama de middle yield, em que você tem um LTV que se aproxima de 80%, entre 70% e 80%. É uma classificação difícil de ser encontrada, bem sistematizada, mas é mais ou menos isso que considera o mercado. E nós temos finalmente os high yield. Vou trazer apenas high grade aqui e high yield, que fica mais fácil e é o mais comum adotado no mercado. E aí nós temos os clássicos DEVA 11 e HCTR 11, que foram o terror dos investidores que começaram nos últimos 2 anos na Bolsa de Valores. Começando pelo DEVA 11, yield de 17%, então high yield claro, mas qual é o LTV desse fundo? E aí eu já começo aqui pelo primeiro, CRI Chemin, 97,8%. Ou seja, aqui o valor da dívida é praticamente idêntico ao valor das garantias. Olha esse aqui, 81%, 71%. Aí você tem esse aqui que é pequeno. Lembrando que o LTV é dinâmico, ele vai sendo reduzido e tende a zero, caso então ocorra a extinção normal de uma obrigação, que é o seu adimplemento. Você tem aqui 87%, alguns poucos aqui de 30%, 26%, muitos
não tem garantia ou não há informação. Mais um de 84%. Olha esse aqui, pulverizado Ouro Invest, 102%, 117%. E aí vale ressaltar o seguinte, é importante você olhar aqui que esses créditos com LTV enorme têm uma alta representatividade no fundo, como por exemplo esse da Shemin. 8% do fundo é esse crédito. Então, se ocorrer ali uma inadimplência, os dividendos caem fortemente. Então, não basta você olhar o LTV geral. O importante é você priorizar o LTV das principais operações, salvo se o fundo for bem pulverizado. E no caso do DEVA11, você já pôde perceber que o risco é grande porque você tem esses LTVs altos com alguma concentração no portfólio deles. E aí você tem o HCTR11, que é bem pior na minha visão que o DEVA11. E o pior de tudo é que ele não é tão transparente, só traz um LTV de 50% de apenas uma operação, e aí você não tem mais outras informações a respeito do LTV, sendo que, por exemplo, os CRIs da Gramado Parques, que gerou um calote grande, tanto em DEVA11, principalmente em HCTR11, você não tem aqui boas garantias. Veja só a garantia. As garantias da operação são fiança, aval, cessão de 100% de recebíveis, cessão do excedente mensal dos empreendimentos. Veja, não tem imóvel aqui. Olha o problema da operação. Sendo assim, nesses últimos dois fundos, DEVA11 e HCTR11, há uma enorme dificuldade de calcular aqui o LTV médio. DEVA11, por exemplo, você tem relatório de 2022 da Nord dizendo que é de 49%, só que nós vimos que há uma concentração grande de uma operação com LTV alto no portfólio do fundo. Então é muito difícil esses fundos high yield. O que nós sabemos é que eles são high yield ou high risk, que seria mais adequado, porque o risco é bem alto. Por isso a verdade é que o investidor pessoa física deveria fugir desses fundos aqui. Evitar ao máximo possível, salvo se você for um especialista em análise de crédito. E aí, com todo respeito, se você fosse um especialista em análise de crédito, você não teria perdido muito dinheiro nesses fundos. E um especialista de análise de crédito está trabalhando em grandes bancos de investimento, sendo gestor. Então sejamos sinceros aqui. Investidor pessoa física que está começando, que tem pouco tempo de bolsa, não é um especialista em análise de crédito, fique com os high grade, pois na prática você está investindo em promessas de pagamento, em dívida, então você não quer alto risco de crédito, você não quer inadimplência. E o pior de tudo é que no fundo imobiliário de papel, a inadimplência não se resume em você deixar de receber o dinheiro. Você tem a desvalorização das cotas. Ora, olha só a desvalorização do HCTR11 e a desvalorização do DEVA11. É por isso que muitos acabam dizendo, você está correndo risco de renda variável porque tem desvalorização das cotas com retorno da renda fixa. Claro que eu não concordo exatamente com essa frase, porque o certo seria, sim, você está correndo o risco da renda variável, só que um risco menor, de volatilidade menor, desde que você compre fundos high grade, em que você tem até valorizações ou pequenas desvalorizações. Então, um risco de renda variável mais contido, desde que você não entre em ciladas como fundos high yield, com retorno da renda fixa sim, mas uma renda fixa superior à renda fixa comum, de varejo. Porque aqui você tem uma renda fixa de IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 10. Não é a mesma renda fixa que você teria acesso como investidor pessoa física. Até porque você acaba pagando rebates para instituições financeiras e escritórios de assessoria. Então, vamos deixar aqui bem claro o que é a operação. Não é risco de renda variável com retorno de renda fixa. É um risco controlado de renda variável com o retorno de uma renda fixa, entre aspas, bombada. Só estou dizendo isso para evitarmos aqui radicalismos. E porque eu sei que muitos investidores investem em fundos imobiliários porque é isso que faz mais sentido para a sua estratégia. Sendo que, sim, seria o ideal você concentrar sua carteira de fundos imobiliários em tijolos, porque afinal de contas, no fundo de tijolo você não se submete exatamente a uma análise de crédito. É claro, se ocorrer ali o inadimplemento de algum devedor de aluguéis, você na prática está se sujeitando a um risco de crédito, mas não é tecnicamente. Por isso é melhor você ficar nos aluguéis. Você tem um tempo médio de contrato maior, você tem um fluxo de renda até mais previsível, salvo em algumas crises. Então, eu focaria muito mais em tijolos, mas um pequeno percentual da sua carteira pode ser, sim, fundos de papel para alavancar o seu yield, porque a gente sabe que o yield dos fundos de papel é superior, porque o risco é superior. Lembrando de novo que nós abriremos as matrículas para a segunda turma do nosso treinamento Formação Mirai Investing, Investidor Independente, que foi um sucesso na primeira turma. Então, não deixe de entrar aqui na lista de espera, porque estando nela você irá receber um cupom de desconto especial por tempo limitado. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo qual seria uma outra dúvida que você gostaria que nós trouxéssemos em um vídeo. E se esse vídeo te ajudou,
clica aí embaixo no botão de gostei e compartilha ele com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!